Olá pessoal, meu nome é Elane Souza, sou advogada desde 2005. A minha primeira OAB, quando eu consegui a aprovação na OAB foi em Cuiabá, Mato Grosso, no ano de 2005, creio eu, né? Já faz um tempo, né? Por isso que a tia aqui até nem se lembra direito no momento. Mas é isso, desde 2005, meados de 2005, eu tenho a minha carteira da OAB. Exerci aí, quando comecei, né, exerci mais ou menos 2 anos lá em Cuiabá, naquele tempo. Bom, exerci, paguei normalmente as anuidades da OAB e em 2007 fui viver em Lisboa, em Portugal. Lá, depois de 2 anos, eu fui lá por questões pessoais, mas após 2 anos eu descobri que eu poderia advogar fora, descobri um monte de coisas, as igualdades que nós temos entre os dois países e que eu poderia advogar lá. Daí, o que eu fiz? Voltei para o Brasil, peguei várias documentações, inclusive da OAB, várias documentações, certificados, declarações da OAB, para poder dar entrada na OAB, que não é OAB lá, né? É OAP, Associação dos Advogados Portugueses, na verdade. Então é OAP. Então tentei dar entrada lá, mas quando eu voltei para Portugal, depois que peguei essa documentação toda no Brasil, eu estava aí com pouca grana e eu tinha que morar e comer, né? Então eu dei preferência para morar e comer. E o pagamento para dar entrada na documentação era 500 euros e eu ainda teria que, além disso, procurar um escritório de advocacia para fazer um estágio. Na verdade, um estágio lá, porque aqui eu já era advogada, eu já apresentei minha declaração, o trabalho que eu havia feito, tudo como advogada. Claro, advogada, se eu tô falando advogada, é porque eu era aprovada na OAB. Então eu apresentei tudo isso lá e mesmo assim eles preferiam que a gente realizasse aí algo como um estágio em um escritório para poder ter oficialmente a carteira de lá. Até porque a gente tem esses direitos aí de isonomia entre um país e outro. Mas essa isonomia, ela é um pouco dificultada, até porque as leis de um país são diferentes das leis de outros países, a não ser aquelas quando se trata aí dos direitos humanos, né? E muitas delas também com relação ao direito penal. E é claro, mesmo assim, com códigos diferentes, artigos diferentes, penalidades diferentes. E eu deixei. Deixei porque, como eu disse, eu tinha que comer e morar. Dei preferência para comer e morar. Fui fazer aí um subtrabalho novamente, né? Que era chamada empregada de mesa, ou seja, garçonete, porque ninguém mora em outro país, sendo de outro país, e vai chegar tendo emprego de luxo, a não ser que você tenha dinheiro para investir no país, abrir o seu restaurante, a sua pousada, né? Se você é um artista de novela, chegar lá, quem sabe você ir na TV, fizer alguns testes, você consegue ser. Mas caso contrário, pessoas que chegam em outro país vão ter subempregos. E a não ser também que tenham saído daqui do Brasil com um emprego já oficializado para trabalhar em uma empresa lá, que você vai ter uma função boa na sua área lá. Mas caso contrário, você, sendo ou não advogada, você vai trabalhar de empregos que não é na sua área. Não que isso seja humilhante, é claro que não é, mas se você quer sair do seu país, para que onde você trabalha de babá, de doméstica, de cuidador de idoso, de passeador de cachorro, aqui, o que é que você vai fazer em Portugal, na Europa? A não ser que você vai fazer isso nos Estados Unidos. Lá você vai ganhar muito mais, mas você vai ser um escravo do trabalho, não tem direito praticamente nenhum à saúde, a não ser que você pague um plano ou algo, né, bem caro lá para você ter direito à saúde. Porque por meio do emprego, esqueça, Estados Unidos não tem. E se você pensa que tem, você é um mal informado. Não tem férias também praticamente. Se você pensa que tem, você é mal informado. E na Opa, mas eu vou ganhar 600 euros, 700 euros de doméstica. Ou eu vou ganhar 800 euros para cuidar de idoso.
é mais ou menos 5 vezes 8, 40, 4 mil reais. E daí, gente, você tá morando é lá que você vai gastar. Ou você acha que esses 800 euros vai ser grande dinheiro para você morar e comer? E certamente comprar uma roupinha e ter algum luxinho de ir em algum boteco de vez em quando. Doce ilusão de vocês, que vocês vão para outro país ter essa vida, tá? Porque eu fui para esquecer o amor, a princípio. Chegando lá, descobrindo várias coisas em que eu poderia advogar, depois de ter trabalhado muito tempo de empregada de mesa, voltei pro Brasil, peguei a minha documentação, como eu já disse, a minha documentação na OAB Cuiabá, Mato Grosso, e levei para lá. Mas como eu disse, cheguei lá sem dinheiro, era 500 euros, eu não tinha. Voltei a trabalhar como empregada de mesa, que é garçonete, tá bom? Então, voltei a trabalhar, e esse trabalho me dava aí uns 650 euros, mal para comer e morar numa pensão. Então, o que vocês querem? Que a pessoa, né, chegue e consiga um trabalho. Ainda mais uma pessoa como eu, que na época já não era nova. Tinha aí meus 40 anos por aí. Né? Agora, praticamente na época eu desisti da história. Levei toda a documentação e o que eu fiz? Foi... o único dinheiro que eu tinha foi mesmo para fazer equivalência do diploma. A equivalência do meu diploma, ele vale no Brasil e em Portugal. Porque eu fiz a equivalência. Tenho toda a documentação que comprove. A equivalência eu tenho. Porque eu fiz na Lusófona de Lisboa, que foi onde eu fui estudar. Depois eu fui fazer aí uma pós-graduação na Lusófona de Lisboa, que era o único que tinha, era direito empresarial na época. E comecei a fazer, fiquei mais 2 anos em Lisboa, que 2 anos em Lisboa, eu já tinha ficado uns 3, quase 2 anos em Lisboa, e acabei praticamente terminando o curso. Faltando entregar apenas do mestrado aí, o TCC, né, a monografia. Mas, coisa que eu nunca entreguei também, porque depois eu voltei para o Brasil, quando somou quase 5 anos de tudo, do meu tempo em Portugal, quando somou quase 5 anos, eu voltei, desisti disso tudo, porque vi que o único lugar que eu seria mais ou menos valorizada seria aqui no Brasil com a minha profissão de advogada. Às vezes a gente pensa, mas lê do engano também, né? Mas pelo menos eu não era chamada de mentirosa, orgulhosa e querendo ser melhor do que os outros quando eu trabalhava de empregada de mesa, e volta e meia eu dizia que era advogada. Riam da minha cara, me faziam bullying, me isolavam, porque eu disse que eu era advogada, mesmo que às vezes eu tivesse que esfregar a carteira na cara. Diziam que era falsa, diziam que era mentira, que qualquer um podia conseguir isso aqui, e que se realmente eu fosse advogada eu era uma burra, porque o que eu estaria fazendo lá? O problema foi que eu fui a princípio para fugir do amor e acabei gostando da Europa em parte, né? Como eu sempre disse, em parte. A Europa é maravilhosa para você que tem aí meios de trabalhar em um trabalho onde você não vai ser humilhado, pelo menos, né? E no meu caso, eu prezo muito pela segurança. Para mim, segurança é praticamente quase tudo. Segurança. Segurança é deixar a porta aberta ali e ninguém entrar. A segurança é de sair na rua, voltar para casa a pé, porque você está trabalhando em um restaurante à noite, voltar para casa, não tem mais metrô, não tem ônibus, e você ter a oportunidade de voltar para casa com o celular na mão, e você ainda ajeitadinha com 40 anos, mas parecia 30, né, naquela época, e você voltar para casa, não ser estuprada, não ser roubada, voltar para casa 2 horas da manhã e nada disso aconteceu. Bom, era isso que me encantava na Europa. Além disso, me encantava também as possibilidades que eu tinha de cultura e aprendizado. Viagens, muitas viagens. E eu amo viajar. Viajar, mochila nas costas, voos low cost, voos de baixíssimo custo, sem bagagem, sair conhecendo a Europa. Esses 2 principais foram os meus encantos, e a comida também, e os preços das roupas. Bom, aí já foram muitas coisas, né? Meu sobrinho geralmente diz que não é nada isso. Geralmente diz que, você resumiu tudo, você não gostou
Não, gente, a gente gosta de algumas coisas. Gosta, a gente gosta. Tanto que eu fiquei lá quase 5 anos mesmo, trabalhando fora da minha profissão, que era advogada, sendo empregada de mesa. E isso me trouxe também muito aprendizado. Entender de vinhos, de comida, de servir uma mesa, colocar uma mesa, mise en place, fazer uma mesa onde colocar o copo tal, a taça tal, o prato tal, de que lado servir, quem primeiro servir, algo de que os maîtres em restaurantes sabem, eu aprendi um pouco, certo? Algo de que os sommeliers sabem, servir um vinho, não totalmente, porque eu não sou uma sommelier, mas aprendi muitas coisas mesmo nessa profissão, que não era exatamente o que eu gostaria de estar fazendo. Mas fiz e por algum tempo até fui feliz, principalmente naqueles restaurantes onde eu trabalhei e não fui discriminada, achovalhada, deixada de lado só porque dizia que era advogada, achavam que eu era orgulhosa ou burra, porque o que eu estava fazendo lá, trabalhando empregada de mesa. Ninguém sabe da vida de ninguém, já sai falando, né? Isso é muito triste. Bom, enfim, eu fiquei por lá, gostei de muitas coisas, muitas eu não gostei, fui discriminada várias vezes, como os bolivianos são discriminados aqui, os haitianos são discriminados aqui, os venezuelanos são discriminados aqui, os paraguaios são discriminados aqui. Aqui o povo é talvez com mais preconceito do que fora, porque aqui, se for rico, eles não discriminam não. Se a pessoa é europeu, não discrimina. Agora, se é venezuelano, boliviano, paraguaio, haitiano, aí discriminam, né? Se é europeu, às vezes até um pé rapado, europeu, desculpa o palavreado, não são discriminados. E nós levamos outra fama lá, que as brasileiras vão pra lá pra roubar marido ou ser garota de programa. Bom, enfim, é isso, gente, a minha pequena história. Para continuar, eu vou falar mesmo da OAB, que eu voltei da Europa para ser o que eu sou, advogada. Voltei e como eu não gostava mais de morar na minha terra natal, vendi o único bem que me restava, porque da Europa eu não trouxe nada, vim mais pobre do que fui, porque o dinheirinho era pouco, e o pouco que eu tinha eu preferi desfrutar da vida, afinal eu vivo hoje, o amanhã não me pertence, e o ontem também não. Então eu vivo hoje pensando que provavelmente eu terei o amanhã, mas provavelmente não. Eu vivo a vida sem filhos, sem gato, sem cachorro e sem planta. Bom, vocês podem achar que eu sou louca, mas eu vivo a vida de forma, como muitos diriam, egoisticamente, pensando em mim, viajar, curtir a vida. Mas de certa forma eu não penso totalmente nisso, egoísmo. Porque eu pensaria em egoísmo se eu fosse pensar em ter um filho sem poder perguntar para o filho se ele queria ou não nascer. Neste mundo de misérias que existe hoje e a maioria dos tempos houveram miséria. Não tem como perguntar a um futuro filho se ele quer nascer ou não. Por isso fui adiando, curtindo a vida e pensando, se um dia eu tiver uma vida bastante estabilizada, vou pensar em ter um filho. Essa vida estabilizada veio aos 45 e eu descobri que tinha uma endometriose profunda e infiltrada até no intestino. Já não dava mais para ser mãe e eu, no fim das contas, falei, como eu sempre disse, se for para ser, sim, se não for, glória! E foi glória. Hoje sou antinatalista, inclusive. Sou anti-colocar filho no mundo sem condições e sem amor suficiente. Sem condições financeiras para criar um filho dignamente. E sem amor, porque você teve um filho para ser seu enfermeiro na velhice. Você teve um filho para você não terminar a vida sozinho. Todos nós terminaremos a vida sozinhos. Nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Não adianta ter filho para ser enfermeiro. É frustração certa. Fica a dica. E voltamos novamente a falar da OAB, que até agora não chegou a hora. Bom, OAB, vamos lá. Voltei de Lisboa, Portugal, e peguei meu único bem, que era minha casa, que só tinha minha casa, porque o carro eu vendi para ir para lá. E, pimba, vendi, que eu não gostava mais de calor extremo.
e falei, eu tenho um sonho, morar em Fortaleza também. Vou para Fortaleza. Vendi minha casa, demorou 4 meses, eu acho que até demorou pouco, porque eu agora tenho um apartamento em Fortaleza, que veio desta casa, e ele está lá encalhado há 7 anos, e eu não vendo lá em Fortaleza, porque agora estou em Recife. Enfim, a mulher que não para em lugar nenhum. Mas já tô aqui há 9 anos, viu, gente? Não me discriminem, porque eu paro em lugar nenhum. E na minha cidade natal me chamariam de pau rodado. Bom, pau rodado maravilhoso. Quem não queria ter as oportunidades que eu tive? Muita gente, vindo de onde eu vim, da pobreza que eu tive, gostaria de ter tido a vida que eu tive. Viagens, viagens, viagens pelo Brasil inteiro, pela Europa. Além da Europa, que eu já vivi, Portugal, um pouquinho em Espanha, já vivi em 3 cidades capitais brasileiras e viajei quase todas as capitais na época fazendo concurso. Vamos voltar ao OAB, pelo amor de Deus, termina logo esse negócio da OAB, que tá enchendo o saco já. Pois, OAB, vamos lá na OAB, gente. OAB. Junto com a venda da casa e fui morar em Fortaleza, eu também peguei a minha OAB, que estava paga em dias, porque mesmo eu morando em Portugal, eu não deixava de pagar a minha OAB. Porque eu pensava, se eu morro na Europa, a OAB terá a obrigação de me trasladar de lá para me enterrar na minha cidade. Bom, até nisso eu pensava. Enfim, eu pagava a OAB com esse interesse, e com o interesse de ter a minha OAB efetiva. Pagava a OAB lá. Aí foi fácil, peguei a OAB lá em Cuiabá e transferi para o Ceará. Até hoje, depois de que eu voltei em 2012, até hoje, a minha OAB é do Ceará. Contem quantos anos tem a minha OAB no Ceará. Foram uns 6 anos em Cuiabá, Mato Grosso, mas desde 2012 até hoje, 2023, março de 2023, a minha OAB é do Ceará. Paguei durante 7 longos anos, totalmente em dia. Aí, parei um ano, falei, não vou pagar não, vou ficar com ela pra lá, porque eu não estou advogando. Era 2019, eu não paguei em 2019, falei assim, vou deixar quieto, não vou pagar mais o OAB. Aí, quando eles quiserem, eles entram em contato comigo para negociar. Não vou mais pagar, não estou advogando há 6 anos. Quando eu parei de pagar em 2019, eu estava 3 sem advogar já. De 2019 até agora, somaram 6 anos. Então, 6 anos sem advogar, 3 sem pagar. Ao invés deles entrarem em contato comigo para fazer uma negociação, a OAB Ceará, porque teve a época também da pandemia, que muita gente deixou de pagar, parece que eles fizeram negociação. Como eu estava sem advogar, e estava inclusive com depressão, e até hoje tenho depressão e ansiedade, por isso mesmo eu parei definitivamente de advogar, só escrevo, só faço artigos, só vivo da internet mesmo. Não saio da rua praticamente para nada, por isso eu parei de advogar, me sinto como aposentada. Então eu tinha aqui a OAB, mas eu pensava que um dia eles vão entrar em contato comigo e a gente vai negociar, porque é geralmente assim que fazem com caloteiros. Caloteiros de todo tipo, que é uma coisa que eu odeio ser caloteiro, eu não devia ninguém. Foi uma grande surpresa para minha pessoa eu ir pagar uma conta de energia, inclusive que eu estava de férias na casa da minha mãe em Cuiabá, que eu moro em Recife hoje. Eu estava lá e fui pagar uma conta para ajudar. Abri o aplicativo para pagar a conta e o que eu dou de cara? O que eu dou de cara? O que é que eu dou de cara? Depois de pagar a minha vida inteira a OAB em dia e não dever ninguém, absolutamente ninguém na praça. Só deixar a OAB esperando que eles entrassem em contato comigo, porque todo lugar é assim. Caloteiro tem privilégios. Eu pensei, bom, como não uso a OAB, é como se eu não estivesse dando calote. Eu vou ficar sem pagar. Não uso ela pra nada, não tenho privilégio dela pra nada, não faço nada com ela, moro em outro estado, não advogo. Eu falei, logo a OAB entra em contato comigo pra negociar, ou então pra dizer que vai me processar se eu não pagar, e aí eu pagarei. Porque dinheiro eu tenho. Só não pagava porque eu não necessito de OAB pra nada, eu não tenho privilégio de curso de graça porque eu não estou lá, não tenho privilégio de hotéis, não tenho privilégio de andar de ônibus de graça, não tenho privilégio de nada na OAB Ceará. Então eu pensei, não vou pagar assim, eles negociam comigo. Não.
Eles simplesmente entraram direto com um processo de execução contra a minha pessoa. Me executaram, literalmente. Me executaram. Quando eu vi, vou pagar a conta primeiro, passo vergonha. Passo vergonha, não tinha um tostão na conta, porque a justiça pegou todo o meu dinheiro e bloqueou. Brincadeira, né? Ainda bem que não pegaram os investimentos, porque passar a mão. Passou a mão naquele dinheiro que estava lá, naquela conta daquele banco, meu CPF, simplesmente sem me avisar que havia um processo contra mim, que eu deveria me defender, para só depois me executar. Me executaram. Me executaram, me cobraram, e eu só soube porque precisei do dinheiro. Grande surpresa e uma triste e lastimável decepção com a OAB Ceará. Será que se tivesse sido outra OAB de outro estado, teriam feito isso comigo? Não sei. Porque a minha OAB é a OAB do Ceará. Eu só sei que quando era 2012, por aí, 2013, que eu já tinha saído do Ceará e estava morando aqui, em Recife, o Valdetário, o antigo presidente da OAB, às vezes eu não precisava nem comprovar nada, só de eu falar para ele, eu não pude ir para votar. E agora o que eu faço? Eu vou ter que pagar mesmo, não pude ir. Ele falou, não, nós iremos isentar todo mundo. Quem comprovar e quem não comprovar. E ele isentava todo mundo que não votou. Mesmo aí ele precisando de votos, ele isentava. E o que acontece agora com a nova administração da OAB Ceará? Esse tipo de coisa, que é executar uma pessoa sem avisar para ela, você vai ser executada, se não quitar a sua dívida. Fizeram isso comigo. E eu só soube de surpresa. E agora, como eu não estou divulgando, como eu sempre digo, nem site da OAB eu entro, entrei lá e vi lá. Quando eu estava sendo executada, que eu descobri, entrei no site da OAB e vi que existia a droga de uma possibilidade de negociação de dívidas. Como é que eu vou saber? Eu vou adivinhar? Eu tô entrando em site de OAB, eu moro em Recife, tá atualizado meu endereço, meu telefone é de Recife. Eu vou ficar entrando na OAB se eu não advogo? Eu vou ficar entrando em site se eu não advogo? Aí, tá lá. Até o mês 10, eles tinham um projeto de negociar quem tinha dívidas. Mas qual foi a amigabilidade, a gentileza, a cortesia de me ligar e dizer: minha senhora, advogada Elane, a senhora gostaria de quitar as suas dívidas antes que a gente te execute ou não? Não fizeram isso. Eu tive que descobrir isso também no dia que descobri que a minha conta estava zerada porque a justiça bloqueou meu dinheiro porque eu estava sendo executada pela OAB. Não sei se é por causa dos meus problemas de distimia, que eu tenho essa intolerância com quem faz esse tipo de coisa. Não sei se é por causa da ansiedade que tenho e dos remédios que tenho. Eu não tolero esse tipo de coisa. Tratar uma pessoa que, se for ver o histórico de Cuiabá, Mato Grosso, for ver o histórico até 2018, que eu paguei meu OAB totalmente em dia, mesmo não usufruindo, e me tratar desta forma, é um total disparate para mim. Fizeram isso comigo. Eu tive que suportar. Hoje, dia 9 de março, depois de 10 dias, ainda não restituíram o meu dinheiro na conta, sendo que eu, naquele mesmo dia que descobri, entrei em contato e paguei toda a dívida de forma integral. E eu só posso provar se o OAB vir encher o saco aqui no meu vídeo. Paguei toda a minha dívida e agora o meu dinheiro tem que ser restituído imediatamente. Porque eu tenho contas para pagar e eu tenho responsabilidade. Água, luz, telefone. E eu estou sem dinheiro na conta. Então, o que eu gostaria da OAB é pelo menos agora que tivesse, não a justiça, a procuradoria da OAB Ceará tivesse a otimização, celeridade, ou seja lá o que for, e corresse atrás do prejuízo para que a justiça devolva todo o meu dinheiro. De preferência com os juros que deixaram de correr.
Outra triste notícia que eu disse que iria denunciar é: vocês aí, você que é advogado ou não, você sabia que para você deixar de advogar, cancelar a sua OAB, estando com tudo pago, como agora, eu acabei de pagar tudo que eu devia. Para cancelar, tem que pagar ainda R$300. Ou seja, para deixar de ser advogada, eu tenho que pagar para deixar de ser advogada. Ou seja, eu ainda tenho que justificar por que eu quero cancelar. Por que a OAB que eu quero cancelar? Por quê? Mesmo que não tivesse acontecido esse disparate que vocês me executaram sem me avisar que eu deveria processar vocês por danos morais. Mesmo depois disso, ainda há uma resoluçãozinha que eu mesma ainda tenho que ser obrigada a pagar R$300 para cancelar a minha OAB. É um disparate e ainda justificar, pelo amor de Deus, eu justificar, sendo que já tem 7 anos que eu não advogo e só pagando, 3 pagando e 3 não pagando e agora pagando tudo de uma vez com juros. E honorários, é claro, né, porque é entrada na justiça contra mim. Vocês, OAB, são um disparate. A categoria que mais se acha, a última bolacha do pacote. E ainda por cima, a mais cara do país. Não tem uma categoria de profissional neste país que cobre mais que a OAB para ser advogado. Sendo que, quando eu ainda fazia cursinho para entrar na faculdade, o meu professor diz: quem vai fazer direito? A sala inteira quase levantou o dedo. Ele falou: tem uma notícia ruim para você, né? Para vocês todos. Nessa cidade, todo mundo é advogado. Aqui, só dá advogado. Eu, inclusive, professor, sou advogado. Bom, se em 1997, Cuiabá só tinha advogado na rua, advogado, imagina hoje quantos milhões de advogados e de bacharéis em direito que sequer consegue passar na OAB tem por aí. É um absurdo que a gente queira parar de advogar e ainda tenha que pagar. Já não bastava, né, ter que pagar a anuidade mais cara dos profissionais do Brasil, ainda tem que pagar e justificar porque não quer mais ser advogada. Eu não quero e pronto, não tem que justificar para vocês não, OAB. É um absurdo que tivesse que justificar o porquê de eu não querer mais advogar. Dar de graça dinheiro para vocês. Porque, na verdade, não advogar, eu não estou advogando já há 6 anos e meio, já quase 7. Não estou mais advogando. Então, qual o motivo de eu continuar pagando OAB? E de ter que pagar para sair do OAB? Vocês querem é que a gente desista de sair e continue pagando sem não exercer, como é o meu caso, né? Deve ser isso. Vocês são mesmo risíveis. Se eu soubesse, hoje, o que eu sei da OAB, de ser advogada, eu só entrei para fazer direito porque o meu sonho era ser delegada, não deu. Joelho estourou, cóccix quebrou e o sonho foi por água abaixo por vários outros motivos, que é aí, como eu já disse, depressão, ansiedade, né, distimia no caso. Então, foi por água abaixo. O que me sobrou? Advogar. Mas não era bem o meu sonho. Advoguei muito bem as poucas vezes que o fiz. Maravilhosamente bem. Super elogiada pelos clientes. Mas nunca foi o meu sonho. Hoje, se eu não tivesse tido e voltasse no tempo, como jovem, e soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito segurança do trabalho 2 anos. 2 anos de segurança do trabalho técnico. E ia trabalhar num porto aí, no Suape, no Pecém, em qualquer porto aí, para ganhar uns 7 mil, quando vocês abrem concurso para procurador de município, para ganhar 1.000, 2.000. E eu ia ganhar como, né, técnica em segurança do trabalho, só me ocupando 2 anos de estudo e de algumas atualizações. Vergonha alheia vocês, viu, OAB? E os concursos para procurador de município também aproveito para esculachar. Alguns, vergonha alheia demais. Decepção. Esse status que vocês pensam que tem, na minha idade, vocês entenderão. Na minha idade, 53 anos, ou mais ou menos, vocês entenderão que status não é nada. O que vale mais é ser feliz. Ser feliz, fazer o que você gosta, né? Fazer bem, fazer o que você gosta. E não ter esse status de ser advogada, ser médica. As únicas profissões aqui que tem status.